coisa boa que é adorar o Senhor. Que coisa boa que é engrandecer-lhe o nome, falar das suas maravilhas, do quanto o amamos. Agora é a hora da resposta do Senhor. Feche os seus olhos, que Ele fale ao teu coração nessa noite em resposta ao culto que você prestou a Ele. Que Tu ministres a cada coração, Senhor. Que Tu habilites cada coração com o Teu Espírito Santo a compreender aquilo que o Senhor tem a ensinar, separado da eternidade para nós nesse tempo. Que seja um tempo agradável, de fortalecimento, de repensar quem somos, o que fazemos e o nosso papel como homens e mulheres do Senhor. Nos ajude, após aprendermos nessa noite com o Senhor, iluminados e fortalecidos pelo Teu Espírito Santo, nos ajude a viver aquilo que o Senhor nos apresentará, para a glória do Teu nome e para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a falar um pouquinho sobre uma nova série de mensagens. O Senhor Deus tem nos dado o privilégio de tratarmos de um novo assunto, porque afinal a gente acabou de chegar no mês da família. Então, no mês da família, a gente vai abordar um novo tema: família, lugar de discipulado. Eu queria que você atentasse ao que vamos falar. Cada domingo deste mês nós trataremos sobre um subtema específico. Nesse tema geral, família, um lugar de discipulado. E aí então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 1:3-5, e talvez você pergunte, mas não já está aí disposto? Sim, está aqui na nossa tela, mas é importante que você acompanhe com a família, com a Bíblia aberta, para que você saiba que o texto que está sendo lido e explanado está na Sagrada Escritura. Segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos 3-5, que diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Nós vamos oferecer um olhar em especial ao fato de que Paulo está falando com Timóteo e ele está dando graças a Deus pensando em como que os seus pais antepassados, os prógonos, os que nasceram antes deles, os seus pais, os seus avós, como que eles foram esteio para torná-lo quem ele foi, porque eles apresentaram a ele a fé no Senhor Deus. E como que ele lembrava com tanto carinho de Timóteo, e como que ele ansiava, ele tinha uma saudade forte para ver Timóteo, tamanha a amizade, ele o considerava um filho. E aí ele se recorda de uma fé que não é uma fé fingida, não é uma fé hipócrita, de hipócrises. Ele não era um artista ao apresentar a sua fé, ele não fingia, uma fé não fingida, uma fé
que teve como instrumento inicial o ensino de sua avó e de sua mãe, a avó Lloyd e a mãe Eunice. Tá aí. E é sobre isso que a gente quer falar nessa noite, assumindo a responsabilidade. Assumindo a responsabilidade. Se a família é uma comunidade de discipulado, qual é o seu papel nessa comunidade de discipulado? Bom, queria falar para você rapidinho sobre um homem chamado Agostinho de Hipona. Alguns o chamam de Santo Agostinho, o santo pai da igreja, doutor, um dos primeiros doutores da história da igreja. Um homem com tamanha relevância que influenciou sobremaneira a nossa teologia, que hoje chamamos de teologia reformada. Um grande nome que influenciou cirurgicamente o pensamento de João Calvino, nosso pai da teologia reformada. Bom, Agostinho de Hipona, ele nasce em 354 e ele era africano, e a região onde ele nasce hoje você conhece como Argélia, né? Agostinho de Hipona teve uma vida muito libertina na sua juventude até os seus 17 anos. Paixões intensas da juventude, escolhas que o afastavam do Senhor Deus, né? Teve uma vida muito complicada. Mas ele perde a referência paterna nesses 17 anos. O seu pai havia morrido. Então, entre 17 e 19, ele começa a ter a sua cabeça muito mexida. E ele começa a mergulhar em intenções que o distanciavam de Deus, ações que o distanciavam. Ele começou a ter uma vida diferente da vida de sua mãe, que era uma mulher que adorava a Deus, uma mulher piedosa. O seu pai não era cristão, era um homem do seu tempo que vivia para o trabalho e para a educação dos filhos. Alguns biógrafos vão dizer que Agostinho de Hipona não teve tanto relacionamento com seu pai, porque ele vivia sendo bancado pelo pai para estudar à distância. O pai se importava com a educação do filho. Lamentavelmente, não aproveitou muito da amizade, da parceria do filho, mas conquistou o respeito do filho por conta do seu trabalho, dos seus esforços. Mas Hipona tinha um carinho especial por sua mãe, pela sua fé. Mas ele era muito cético, ele ingressou na seita maniqueísta, que tinha uma visão contorcida sobre o mal, sobre a existência do mundo, e ele começa a mergulhar num ceticismo, numa desconfiança da existência de Deus, e isso ajudava ele a ter uma vida libertina, viver como achava ideal. O problema é que Agostinho de Hipona começava cada vez mais a perceber a sua vida distante de Deus, distante da família, distante das perspectivas da sua mãe, uma mulher de grande fé. Como fazer com esse rapaz que está completamente cético, indiferente a Deus? Como que na qualidade de mãe piedosa, que ama o Senhor e se preocupa com os seus, como se comportar diante desse quadro? Bom, aquela viúva casta, piedosa e sóbria, que era a mãe dele, chamava Mônica. Desculpa.
lágrimas. Estava sempre sustentada por esperança. Não cessava de chorar por ele em todos os momentos de suas orações. Desse modo chegavam à presença do Senhor as preces dela, e aí o Senhor permitia ainda que ele se revolvesse e debatesse naquelas trevas densas que ele tinha se mergulhado. Esse é um pedaço do trecho do livro de Agostinho de Hipona, Confissões. Depois de convertido, ele decide escrever as suas más escolhas, a maneira como que a vida passou rápido diante dos olhos dele e ele não aproveitou os detalhes. E aí ele diz, apesar de quem ele havia sido, ele olhava para a história de sua mãe e dizia, aquela viúva casta, piedosa e sóbria, sustentada sempre pela esperança, mas sem poupar lágrimas, não cessava de chorar por mim diante de ti em todos os momentos de suas orações. Desse modo chegavam à tua presença as preces dela, mas tu permitis ainda que me revolvesse e debatesse naquelas trevas. Mulher extraordinária, que não desistia dos seus filhos e com seu exemplo influenciava e arrastava para perto de si. Agostinho diz ainda que passaram-se 9 anos, durante os quais ele se revolveu no lado desse profundo abismo onde ele se enfiou. Nas trevas do erro, diz ele, tentando levantar-me, mas afundando-me cada vez mais. No entanto, aquela viúva casta, piedosa e sóbria, sustentada sempre pela esperança, mas sem poupar lágrimas, não cessava de chorar por mim diante de ti em todos os momentos de suas orações. Estamos diante de uma mulher que não desiste do seu filho. Estamos diante de uma mulher que não desiste do seu filho. Veja bem, a gente precisa então ver sobre como que essa mulher assumiu o seu papel. Como que ela não deixou o seu filho à deriva, apesar da sua idade de já se responder por si. E olha o que se assemelha a essa mulher, a Mônica, mãe de Agostinho de Hipona. Olha o dilema da família de Timóteo. O pai era grego, a mãe era judia, como Atos 16 nos propõe, e diz que esse discípulo chamado Timóteo, a sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Olha, é preciso assumir o papel, apesar de ter um pai que é grego, que é pagão, a sua mãe faz o seu papel de mulher de Deus, a sua avó faz o papel de mulher de Deus para educar esse menino chamado Timóteo, que vem então guardar uma relevância extraordinária na história do crescimento da igreja cristã, da igreja primitiva.
porque elas ofereceram para ele, sobretudo, exemplo de vida diante do exemplo de seu pai. Olhe para o seu pai, olhe para nós, olhe para o que nós cremos. O seu Champlin disse: todo pai deve ao seu filho 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. E foi o que essas mulheres buscaram fazer pelo filho e neto. Porque é preciso assumir a responsabilidade. Então você precisa identificar o seu papel. Você precisa saber qual é o seu papel dentro desse projeto que Deus te colocou, chamado família. E às vezes você simplesmente olha: eu sou a única figura cristã dentro dessa casa, como é que eu assumo o meu papel? Como é que a minha influência vale de alguma coisa? Ei, como assim? Olha para a história de Timóteo, que se tornou um homem extraordinário. A sua mãe, judia, casado com um grego, não abriu mão de fazer o seu papel de mulher de Deus, ensinar o seu filho. Você precisa identificar o seu papel, onde que você está, em que aspecto, quem você é. Você é um homem, uma mulher de Deus? Você é um pagão? Você não se estabelece na sua história, você não se posiciona. Quem você é? Como você tem agido? O Senhor Jesus disse: brilhe a sua luz diante de todos os homens. Se isso não começar pela sua casa, algo de errado está acontecendo. Josué, quando chamado pelo Senhor, todos se diziam homens de Deus. Todos se confessavam como servos do Altíssimo, mas começaram a dispersar quando mais precisavam mostrar a sua fé no Senhor. E Josué diz para eles: vocês precisam se posicionar a que Deus vocês servem. Vocês precisam se posicionar. Agora, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você precisa dizer isso na sua casa. Não importa que você seja o único representante do reino dos céus, você é o representante, você é tudo que Deus quer usar nessa casa, nessa família. Basta. Por hoje, basta. Identifique-se. Saiba quem você é. Deus não te colocou aí sem razão. É interessante porque era muito incomum você ter casamento entre pagãos e judeus. Não que não acontecesse, a gente tem aqui a prova de que aconteceu. Mas era muito incomum. O Senhor permitiu que isso acontecesse com os pais de Timóteo. Se você parar para pensar, no capítulo 16 de Atos, Paulo decide, após a conversão genuína de Timóteo, circuncidar a Timóteo. Porque ele precisava ser aceito nas sinagogas por onde ele passasse, porque eles iam inicialmente pregar para os judeus. Então era preciso que Timóteo fosse circuncidado. Perceba você então que, se ele era judeu, nascido
filho de uma judia, crente no Senhor, neto de uma judia, crente no Senhor, Lloyd, por que então que ele não havia ainda sofrido a circuncisão? Muito provavelmente por conta do seu pai, por conta da influência que o seu pai tinha sobre ele. E a mãe, muito provavelmente, respeitou a condição do pai até que o seu filho se tornasse adulto. Mas ela não deixou de ser percebida como uma judia convertida. Se isso chama a atenção de Lucas ao registrar Atos, significa que ela tinha se posicionado no seu papel, assim como Mônica de Hipona tinha se posicionado. Seu marido não era crente. Patrício não era crente no Senhor, mas ela se posicionava e buscava o Senhor em favor do seu filho. Você precisa identificar o seu papel, meu irmão, minha irmã. Faça isso sem terceirizar o discipulado do seu filho, a educação do seu filho. Não é incomum a gente perceber pais e mães que não param para ler a Sagrada Escritura com os seus filhos, não param para orar com os seus filhos, não param para apontar para o Senhor como a razão da nossa existência. Sabe por quê? Porque acredita que esse é o papel da igreja, a igreja vai fazer. Esse é o papel do pastor, o pastor vai ensinar, a tia vai ensinar. Faz isso não. É claro que Deus levanta essas pessoas da igreja para cuidar, para nutrir essas almas. Mas antes de o Senhor Deus escolher a igreja para essas pessoas, para esses filhos e filhas, Ele escolheu a família. Então, o que falta? Para de terceirizar, cumpra o seu papel. Olha só o que é que Paulo escreve. Ele tem uma recordação boa que ele guarda da fé sem fingimento. Aquela mesma fé que primeiramente habitou na avó dele, a Lloyd, e na mãe dele, Eunice. Então essas mulheres ofereceram para ele o que elas tinham diante do Senhor de convicções, de esperança, de certeza, compartilhar. E talvez você diga, mas pastor, é tão difícil, que gente de cabeça dura que não acredita em nada, são céticos igual Agostinho de Hipona. Ei, que legal, né? Não é o seu papel convencer absolutamente ninguém, é o seu papel oferecer acesso às suas convicções a respeito do Senhor. Deixe clara a sua fé. Compartilhe isso. Para de ocultar, para de esconder, para de ter medo do resultado. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, portanto é Deus. Quem detém a semente da fé e planta onde quer é o Senhor Deus. Não esconda os frutos da fé plantada pelo Senhor na sua vida. Não terceirize. Pare para orar. Pare para ler as Sagradas Escrituras. Às vezes você diz assim, tá nem aí? Não preste atenção em nada? Nem respeita quando eu tô orando? Quem disse? Confissões de Agostinho, que foi escrita em 13 capítulos, um compêndio delicioso de ler, não é um livro muito grosso.
Ele escreveu de 397 a 400 na era cristã. Ele sabia que a mãe estava orando por ele, mesmo ele sendo cético. Ela não imaginava que ela estava sendo observada. E depois, na conversão dele, ele registra que a mãe não cessava de orar por ele com lágrimas. Isso mexia com ele do jeito de Deus, do tempo de Deus. Então não para de orar. Uma vez eu estava em um encontro, Reforma Radical. Uma bênção. E uma vez, uma pastora muito admirável, uma fé extraordinária, ela me chamou e falou assim: pastor, como está a sua filha? Está bem. Está com o Senhor? Não sei dizer. Ela disse: o senhor tem orado por ela, pastor? O senhor tem acordado de madrugada? Faz isso, pastor. Chega na porta do quarto, estende a sua mão e começa a clamar a Deus pela vida dela. Não deixe que as vistas te enganem. Continue orando. Continue abençoando. E às vezes a gente fica assim: orem pela minha casa, orem pelos meus filhos, orem pelo meu esposo, orem pela minha esposa, orem pela minha mãe, pelo meu pai. Ei, faz isso você? Para de terceirizar. Assume o seu papel sacerdotal na sua casa, na sua família. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Identifique o seu papel, sem terceirizar. Em terceiro lugar, ao assumir a sua responsabilidade, faça isso com as ferramentas corretas. Use a fé sem fingimento. Você não precisa assumir a sua responsabilidade. Você não precisa ter os elementos necessários nas suas mãos, porque você não pode mais terceirizar. O Senhor Deus está te chamando a atenção para isso. Assuma a sua responsabilidade usando as ferramentas corretas na sua casa, no discipulado da sua família. Tenha uma fé sem fingimento. Anipócritos, sem hipocrisia, sem máscaras, sem ser um ator, uma atriz. Viva a sua fé sem fingimento. Viva a sua fé de maneira autêntica. Seja honesto. Pare de temer o quanto que será agressivo, o quanto que não será, o quanto que alcançará, o quanto que não alcançará, o quanto que as pessoas querem que você acredite, o quanto que não querem que você não acredite. Seja a sua fé sem fingimento, sem hipocrisia. Agora, você não pode oferecer o que você não tem. Cultive isso no Senhor. Cultive isso no Senhor. A fé é cultivada através da oração, da leitura da palavra. Faça isso. São meios de graça do Senhor sobre nós. Use as ferramentas corretas. Paulo, escrevendo a Timóteo, no final praticamente da sua carta, uma carta de despedida. Paulo está idoso, já prestes a morrer, não por sua idade, mas decapitado por Roma,
Roma está vivendo uma das eras mais sombrias de perseguição contra os cristãos. Na era de Nero, incendiário, o imperador que incendiou toda Roma. Paulo está sendo aprisionado. E das suas palavras finais para Timóteo é: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. A ferramenta correta, a Sagrada Escritura. Use a Sagrada Escritura para assumir a sua responsabilidade. Use a Sagrada Escritura. Use a fé não fingida, sem hipocrisia. Identifique seu papel. Não terceirize. E use as ferramentas certas. Deixa Deus fazer o resto. Mônica, mãe de Agostinho de Hipona, sofreu com a indiferença, com o ceticismo, com o filho que se tornou herético, distante da família, distante de Deus, mas ela não desistiu dele. Ela também não ficou pelos quatro cantos pedindo para que todos orassem pelo seu filho. Ela orava dia e noite e dava testemunho da sua fé. E o Senhor Deus ouviu suas orações, tocou Agostinho e ele se tornou uma grande referência até os dias de hoje. Ela não terceirizou. Lloyd e Eunice não terceirizaram. Ao contrário, elas usaram a ferramenta correta, assim como Mônica. Uma fé genuína, sem fingimento, sem máscaras, sem filtros. Elas se utilizaram da palavra de Deus. Se utilize da palavra de Deus e seja feliz no Senhor. Assuma a sua responsabilidade. Que o Senhor te abençoe. Ele é com você. Discipule. Senhor, quero agradecer a Ti pelo que o Senhor ministrou a nós. Nos ajude, nos fortaleça, nos sustente. Nós precisamos disso. Precisamos disso. E oramos para que o Senhor, em nome de Jesus, ajude esse querido, essa querida que tem sofrido muitos desafios para cumprir o seu papel. Seja sobre eles. Ajude-os, fortaleça-os. Ajude-os a se identificarem como homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.